Muito bem, gurizada, estamos entrando no ar nessa sexta-feira. Final de semana tá aí, crise no Grêmio, o Internacional com essa sequência dura, um tanto quanto menos desafiadora do que eu imaginava, entra em campo contra o Corinthians e o Ipiranga também, jogando contra o Oeste. Amanhã esse jogo, mais um desafio também em São Paulo. E hoje eu estou com meu colega Alan Dias. Tudo bem, Alan? Tudo bom, Eric? Prazer estar de volta aí, Virando o Jogo. Um abraço para todos. Prazer é meu. E o frio? Tá frio, né? Tá forte. Ninguém aguenta esse frio. Alan, o Grêmio, a situação tá complicada no Grêmio. Olha, eu tô preocupado. Eu até falei essa semana aí que se não ganhasse do Juventude, não ia ganhar de mais ninguém. E acho que a situação está complicada. Não, é bastante crítica a situação do Grêmio ali, Eric, na minha opinião, obviamente, porque desde a primeira vez que eu vim participar do teu programa aí, eu disse que o Grêmio não tinha time para aguentar o Brasileiro, não achava que o Renato era o problema, tá? E o Thiago Nunes também não me parece ser uma solução. E na minha concepção aí consegue a mesma dificuldade, falta peças de reposição, falta condições de mudar a proposta de jogo. Até acredito que o Thiago Nunes faça as alterações que consegue fazer, mas o que se vê é um time burocrático, desmotivado, aquele toquezinho de lado a lado, sem objetivo. Olha, eu até fico um tanto quanto chateado, porque eu gosto do Thiago Nunes. Assim, eu acho que, analisando ele num todo, tem uma frase que fala muito, que o cara é técnico para time pequeno. Eu não concordo muito, não gosto muito dessa coisa, o cara é técnico para time pequeno. O cara não teve oportunidade de treinar um time grande, então não dá para saber, né? Mas, de fato, isso se coloca muito como se fosse um rótulo até para o Thiago Nunes. Eu acho que, analisando o trabalho dele como um todo, assim, eu acho que ele tem pontos positivos. Eu acho que ele é um bom treinador. Mas o fato é que esse início de campeonato brasileiro é péssimo, é terrível. 2 pontos em 18 é muito, muito, muito ruim. E eu acho que ele está por um fio. Não, eu também acho. Até imaginei que a queda dele aconteceria já no jogo contra o Juventude, mas daí a gente vê agora o Grêmio tem esse confronto aí de domingo contra o Atlético Goianiense e depois vem 2 pedreiras, Palmeiras e Inter. Então não sei até onde seria vantajoso trocar a comissão técnica nesse momento. Essa que é a pergunta-chave. Eu até estava, antes de entrar no ar, acompanhando uma entrevista com o vice-presidente do Grêmio, o Duda Kreff, que foi presidente também, falando sobre toda essa situação, e me parece que, assim, eu tive essa mesma sensação, que o Thiago Nunes seria demitido no pós-jogo, ali. Seria demitido em Caxias ainda. O que não aconteceu. Mas me parece que ele está só por um fio e no sentido de que, assim, não acho que só o Thiago Nunes é o culpado. Eu começo a olhar agora para o que tu falou. Os jogadores têm culpa nisso aí. Tem, e acho, inclusive, Eric, que a direção tem uma culpa bastante grande, porque a direção vem usando essa história, estamos reformulando, estamos fazendo um novo projeto. Que projeto? Se não tem contratações, se não tem mudanças, os jogadores basicamente são os mesmos que vinham atuando, veio reforços pontuais. Parece surgir uma luz ali no Douglas Costa, que ainda precisa pegar ritmo e precisa mais tempo de jogo, mas tu olha o Rafinha, está mais preocupado em discutir, o Matheus Henrique a mesma coisa, então assim, está faltando um chacoalhão ali no time, mas a direção também, na minha opinião, tem culpa no cartório. Tem. Eu acho que sim. E esse discurso que tu fala, ele é repetido sempre. Quase que sempre foi falado sobre esse projeto de de promover esses jovens da base, o que na prática poucas vezes foi feito. E nesses últimos jogos, porque claro que deve ter havido uma cobrança, né? O Thiago Nunes, ele gosta de se apegar nesses cascudos. Paulo Miranda, Lucas Silva. E aí tu olha para a folha do Grêmio, 14 milhões. Jogadores aí que nem atuam, como esse Everton. Eu nem sei, o Wesley veio aqui, o Joy estava aqui.
O Wesley veio aqui para falar desse Everton, que joga no meio campo do Grêmio, diz que joga uma barbaridade, que é o Everton sem bolinha. Eu nunca vi esse cara, e tá aí no Grêmio. Tem tanto jogador que não apresentou nada, Pinares, Thurin, e daí tu olha para a folha, tá pagando para olha, uma pancada de dinheiro aí para jogador que não se utiliza. Não, exato. Assim, quando fez as contratações no passado, fez mal, e agora que precisava fazer novas contratações, não fez, né? Com a história de, estamos pesquisando, vamos ter cuidado, acaba não vindo ninguém. A gente pega o exemplo Inter, que vem aí numa crise bastante grande na questão econômica e tá reforçando o time. E o Grêmio... É impressionante, né? Tá reforçando, tá chegando. E o Grêmio é aquele velho discurso do vamos mudar sem mudar. Não existe. Vamos mudar, não mudando. Não é. E o mais impressionante aí, foram 3 contratações esse ano. O Thiago Santos, acho que acertaram. O Thiago Santos estava contribuindo. Lesionou, está lesionado. Me parece que vai ficar um período aí sem jogar. O Rafinha, olha, e o Douglas Costa. E os dois colocam dúvidas, né? O Rafinha está sendo muito contestado. Não sei qual que é a tua opinião sobre o Rafinha. Não, futebol a gente sabe que ele tem, mas como eu disse, aparentemente ele está mais preocupado em bater boca em campo, em provocar, em entrar em provocação, do que jogar o futebol dele. Apesar que eu acho que deve ser irritante para o jogador também, ter todo aquele esforço, tu lançar uma bola e o teu companheiro se atrapalhar ou dar um passe estilo o nosso zagueiro Paulo Miranda. Não farda mais. O outro que desapareceu, Ferreira, não sei se descobriram o segredo dele de um drible só e foi anulado. Então eu acredito sim, tem toda essa tensão, tem todo esse nervosismo aí. Na minha opinião, o Thiago Nunes errou no segundo tempo em tirar o Diego Souza. Quando o Grêmio começou a ter jogada pelas pontas, cruzar para a área, nós não tínhamos o cabeceador lá dentro. No jogo contra o Juventude. Contra o Juventude. Eu gosto do Ricardinho, gosto também do Wanderson. É uma dúvida, eu não tenho essa certeza assim, se seria a resolução dos problemas do Grêmio. O Wanderson pela direita, o Ricardinho lá na frente, o Darlan no meio campo, o Jean-Pierre. Aliás, o Jean-Pierre é um capítulo... É uma incógnita, ninguém entende. Ninguém entende o Jean-Pierre. E eu até acho que jogou uma partida, assim, média contra o... Não foi uma partida ruim, péssima no jogo contra o Juventude. Não, ele deu uma contribuição ali. Né? Teve. Agora, o Grêmio tem essa carência no meio-campo. O meio-campo do Grêmio teve uma queda, e meio que já se imaginava, quando o Maicon ele joga um jogo e fica um mês parado, que o Grêmio teria dificuldade para encontrar essa articulação no meio-campo, essa criatividade, né? E o Matheus Henrique parece que diminuiu o futebolzinho do Matheus Henrique. Ele está jogando uma bolinha. Também. Ele tem uns lances de brilho, mas assim, ao mesmo tempo ele vai do 8 ao 80, de vez em quando ele erra bizonhamente, e é outro que também está bastante invocado, me parece, querendo briga, querendo confusão, querendo confronto. O que se fala também sobre isso? O Thiago Nunes perdeu o grupo. Tu acha que o Thiago Nunes perdeu esse grupo de jogadores? Não, eu acho que não chegou a perder, porque me parece que não ganhou. Essa é boa, ele nem chegou, nem ganhou. Exatamente. Então eu acho que ali está faltando um pouquinho de pulso mais firme dentro do vestiário, sim. E aí, esse que é o problema. Porque quando tu faz uma troca como essa, da saída do Renato, que é um ídolo para o Grêmio, e tu coloca o Thiago Nunes, ok, um técnico que eu considero bom, acho que foi boa a decisão em trazer o Thiago Nunes, apesar dos resultados serem tão ruins esses últimos. Mas qual que é a garantia de que, se trocar para outro nome, esse novo treinador vai fazer com que os jogadores abracem a ideia, vão mudar o ânimo, e aí já começa a se criar essa bola de neve? Não, exatamente, é complicado. Eu sempre acreditei que foi precipitada a decisão de tirar o Renato. Sei que havia uma pressão toda ali por parte da direção, e essa parte da direção hoje desapareceu, ninguém mais se manifesta ali, sumiu do mapa.
Mas eu nunca vi o Renato como sendo o principal problema, tá? E nesse sentido aí eu acredito que ele tinha o grupo na mão. E agora o Grêmio ficou numa sinuca também pela nova regra da CBF. E se demitir o Thiago Nunes e vier o outro e fizer um trabalho ruim também, não se pode mais demitir. O Thiago Nunes não dá mostras de que quer sair. Então o Grêmio está meio numa sinuca ali. Tá, com certeza. E o pior disso tudo é que é a lanterna da competição, né? Isso é uma coisa que Está se isolando na lanterna, né, Eric? incrível, né? A torcida do Grêmio está passando vergonha. E faz jus esses protestos aí que tiveram em Porto Alegre. Nos bastidores se fala que houve até algumas conversas entre representantes da torcida com a direção. A direção não confirmou isso. Mas, resumindo, a panela está fervendo o caldo. Tá assoviando ali. Eu ouvi e li algumas coisas que o Grêmio talvez tentaria Roger ou Felipão. O Roger eu não acredito que venha, ele está bem no Fluminense e ele cumpre os contratos dele. Felipão seria, na minha opinião, uma aposta. A última vez que o Felipão passou pelo Grêmio não foi tão feliz assim. Então, tá bem complicada a situação do Grêmio. São dois nomes. Ainda além desses dois aí, se fala sobre uma possível volta do Renato, que, olha, eu comentei contigo esses dias. Se era para trazer o Renato de volta, então que não fizesse essa lambança aí de tirar o cara. Não, exato. Vai ser passar vergonha de uma certa forma. Passar vergonha. Não que a direção do Internacional não tenha feito também, quando tirou o Abel, tinha um projeto se encaminhando, teve que rasgar o projeto, passar uma fita, né, na folha, mas parece que o Internacional está indo para um outro caminho. Nós vamos falar ainda sobre o Inter, mas eu acho que, no caso do Renato, ainda é pior porque o Renato é ídolo. Então, tu pega a estátua, tu destrói a estátua, constrói de novo. Não sei se tu tem esse sentimento. Porque, assim, eu até fiquei um tanto quanto impressionado com a decisão da direção, lá quando o Renato saiu, porque o Renato estava passando pela Covid, e a decisão foi, em cima, claro, dessa falta de resultados também, da eliminação na Libertadores, e decidiram por tirar o Renato. Só que agora me parece que o Renato, e isso ele deu uma entrevista lá para o programa Bem Amigos, ele não gostou da decisão. Ele até fez essa manifestação aí para o conselheiro, se dirigindo de forma indireta para o Cláudio Oderich. Ele ficou insatisfeito com essa decisão. Então, eu acho que, de um certo modo, trazer o Renato de volta, acho que a direção teria que, mais ou menos, implorar uma palavra forte, mas o sentido seria esse. Eu acho que tem que pedir desculpas, né? Eu acho que seria por aí. O próprio Renato falou que o Grêmio não chama, convoca ele, então acredito que teria como voltar. Mas a gente tem que lembrar também, né, Eric, que com o Renato ali o time já vinha deixando bastante falhas, mas eu acho que ali era mais acomodação do que outra situação. O Renato, sim, eu acredito, tinha o time na mão, o Thiago veio, não conseguiu pegar o grupo, então, sinceramente, se tivesse que apostar hoje, eu não saberia em quem apostar. Não saberia. E o Felipão ainda tem essa questão que me parece que quando ele saiu do Grêmio, na última ocasião que esteve na Arena, saiu meio que com desentendimento com o Romildo Bolzan, né? Nessa entrevista que eu vi agora há pouco, do Dacran, nessa sexta, agora há pouco, na Rádio Bandeirantes, disse que não tem nada pelo menos nenhum desentendimento entre a direção e, claro que o presidente representa a direção, né? Mas deve haver esse consenso entre o departamento de futebol. Mas são medalhões, se acertam, tem dinheiro envolvido, tudo acaba bem. Até porque o Felipão é ídolo também no Grêmio. Exato. Mas tu acredita que o Thiago Nunes deva cair nesse jogo contra o Atlético Goianiense? Eu acho que cai. Se o Grêmio ganhar agora nesse domingo, na minha concepção vai ser por um fator, um detalhe.
não porque houve evolução ou melhora. E dúvidas também sobre escalação, né? Porque o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, na entrevista coletiva, disse que o Thiago Nunes está com uma cara... Ele não diz nessa palavra, né? Mas subentende-se que ele tem total liberdade para fazer as alterações que precisar, dando a entender que, se tiver que, por exemplo, tirar o Rafinha, que não está jogando bem, e o Wanderson, às vezes, que entrou substituindo, principalmente quando o Rafinha estava afastado por conta da Covid, o Wanderson entrou muito bem e deu conta. Se tiver que tirar o Diego Souza, tiver que tirar o Matheus Henrique, ele deu a entender isso. Eu não sei se o Thiago Nunes vai fazer alguma... Não, mas assim, ó, eu não vejo, Eric, jogar a piazada ali na fogueira como sendo uma boa estratégia, né? Obviamente, é a única que tem, me parece. Mas assim, tu começa a queimar a gurizada. Os profissionais não estão dando conta, então vamos chamar a garotada ali que dá. E a gente já viu que não é assim, porque pela frente ali também tem adversários experientes, o brasileiro é outro nível. Não me parece ser a melhor saída essa. Vamos ver a fragilidade do elenco gremista. Um armador, tira o Jean-Pierre, vamos colocar quem? Boa pergunta. Exato. Se cogitou a ideia de puxar o Douglas Costa para jogar pelo meio, seria uma opção. Mas aí é que tá, é opção, tu não tem peça de reposição, sabe? Vamos improvisar, ele já jogou ali, então vamos colocar. Sabe? A mesma coisa, o Ednilson foi pro gol do Inter, não levou nenhum gol, então fica. É mais ou menos o que me parece que o Grêmio está tentando fazer, porque não tem peça de reposição. É isso. Não, e daí mas é meio contraditório, né? Porque um time que tem o superávit, que tem uma folha de 14 milhões, que tem se falado muito nesses últimos tempos aí, porque não faz sentido. Mas como que um time que tem um investimento tão alto desse está na zona de rebaixamento, com 2 pontos apenas, e tu olha para o banco e não tem um jogador à altura? Tem Lucas Silva no banco. E não tem esse jogador, Não, exato. E isso tu falou do meio campo. Na defesa isso se repete também. A defesa fica escancarado, é Jeromel, Kahneman, porque o Paulo Miranda, o nível olha, tanto é que o Paulo Miranda foi condenado, né? Teve a infelicidade também de entregar o segundo gol, que também acho que não ia fazer muita diferença, né? Só mudou o placar. Um a mais, um a menos, não. E com a derrota, o que acontece? Será que cai o Romildo, cai todo mundo se perder? Olha, eu falei aqui contra o Juventude, estou falando aqui na sexta-feira, antes desse jogo do domingo. Se o Grêmio não ganhar do Atlético Goianiense, pode abandonar, aí não ganha de mais ninguém. Aí é brigar para não cair. Eu tenho essa leitura, pode ser precoce, mas... mas é por aí, a coisa está se desenhando de uma maneira bem complicada para o Grêmio. Bom, vamos falar então sobre o Internacional, porque o Alan falou, o Inter está com problemas financeiros, mas está contratando, tinha problema na defesa, já anunciou zagueiro, Bruno Mendes, que já saiu até no bid, e o Paulo Vitor, que está... Não, o Bruno Mendes ainda não saiu no bid, o Paulo Vitor, que é lateral esquerdo, que deve sair, saiu. E aí, o que explica? O Internacional está contratando. Não, exato. E está fazendo o que precisa. Sentiu que precisava disso e foi em busca. O Inter errou muito, continuo batendo nessa tecla, errou muito ao tirar o Abel. Tá? O Abel tinha a equipe na mão, estava tirando ótimos resultados, brigou pelo título. E daí veio o Ramírez ali como uma promessa de campanha. Tá? Não deu certo, inventou, agora trouxeram o Aguirre, acredito que é uma despesa que estava fora da previsão também, mas o Aguirre me parece que deu um pouco mais de ânimo para o time, apesar que eu olho o Inter e ainda vejo as mesmas falhas da época do Ramírez, a defesa é bastante fraca, o ataque cria, mas perde muitas chances. Então o Inter também vai ter que trabalhar, não passa por uma crise semelhante à do Grêmio, mas tem muito trabalho pela frente. Tem muito sim. Acho que o Bruno Mendes, ele colabora
com uma defesa que é muito vulnerável, e eu concordo contigo, tanto na bola aérea defensiva, o que era um problema do Miguel Ángel Ramírez, mas que há tempos o Inter vem sofrendo com essa bola aérea. Agora o jogo por baixo também tem se mostrado uma dificuldade, o Inter também estava com problema para colocar, quando o Cuesta estava ausente, e o Moledo, que já está há bastante tempo no departamento médico, não tem um jogador ali para fazer com que o nível fique o mesmo. Chegou Bruno Mendes e falou para a Inter TV, vamos reproduzir agora o que disse o uruguaio do Corinthians, que chegou ao estádio. Bueno, obrigado pela recepção. Feliz, contento de esa nueva oportunidad y de ese desafío, de vestir ese manto. La verdad estoy muy feliz, muy contento de dar un paso en mi carrera, yo que va a ser bastante grande también. Bueno, eu não conhecia o Diego personalmente, conhecia obviamente da história dele, que faz na história aqui no Inter, na história no Peñarol também. Mas feliz também pelo ter um uruguaio no time. Eu acho que vou aprender muita coisa com ele, assim que bueno, aprender também bastante. Aí também o Inter teve bastante jogador uruguaio aqui no time, também estava Sorondo, Rubén Paz, Nico López, como você falou, Abel faz pouco tempo, Forlán. Então tem uma história bem linda com os uruguaios, é um futebol parecido, bastante raça, é bem no sul, a cultura é a mesma, então eu acho que me vou a meter fácil na adaptação do que é Inter. Estava Tyson, estava Moledo, então fiquei falando um pouco com eles, os caras experientes aqui no clube. Então para mim é bom também escutá-los um pouco. Também falei com os caras gringos, como fala você gringo, que fala espanhol. O Renzo, o Paolo, o Cuesta. Então para mim é bom falar também com eles para ver como estão sentindo aqui no Inter. Torcedor colorada, obrigado pela recepção. Nunca vai faltar raça, nunca vai faltar vontade. Estou orgulhoso e é um prazer de vestir essa camisa. Assim que muito obrigado e vamos ir. Tá aí as palavras do novo zagueiro do Internacional. O que dá para dizer, Alan, desse Diego Aguirre que retornou, que eu acho que o Diego Aguirre é um bom técnico, eu acho muito melhor do que o Miguel, acho que nem se compara, mas o Diego Aguirre ainda tem um problema, ele gosta muito dessa rodagem aí de jogadores, ele coloca jogador no banco para preservar, e às vezes tem complicado. O Internacional começou com o Maurício ausente, com o Edenilson no jogo contra o América no banco, o Johnny nessa última partida eu acho que não jogou bem. Mas eu acho que um pouco é a questão aí dele estar também conhecendo alguns jogadores. Ele errou em algumas escalações ali, mas eu vejo ele não está enfeitando. E o Inter precisava disso, sem enfeite. Abel chegou, não enfeitou e ganhou. O Aguirre não está enfeitando e está ganhando, mas eu acho que ele ainda está se adaptando ao grupo, está tentando conhecer algumas peças ali. Obviamente, Edenilson, Patrick, que são pratas da casa e dão uma boa resposta, não tem como ficar no banco, a não ser para poupar fisicamente. Mas eu acho que o Aguirre tem condições sim de desenvolver um bom trabalho ali. O que briga o Internacional, se fosse perguntar agora? Briga por vaga na Libertadores? Eu acho que pela Libertadores o Inter vai brigar, sim. E pelo Brasileiro? Não acredito. Pelo título brasileiro? Não vejo. Porque o Inter jogou nesse campeonato até agora, são 9 rodadas. O Inter jogou contra 2 adversários que podem brigar por título, que é o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Esses 2 jogos foram no Beira-Rio e o Inter perdeu os 2. É bem verdade que contra o Atlético Mineiro fez um bom jogo, mas acabou tomando um gol logo no início. Mas é um retrospecto,
agora. Eu acho que é uma pergunta cedo um pouco para se fazer, mas depois dessa sequência, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio, o Inter vai dar as cartas, assim. Vamos brigar por isso, pela vaga Libertadores, Sul-Americana. Eu acho que vai ficar mais claro, bem mais claro aí a gente chegar numa opinião mais definitiva, mas eu ainda acredito que não, pelo título o Inter não briga. Eu disse que o jogo contra o Corinthians e contra São Paulo não seria tão difícil assim. E continuo pensando, porque pelo que vi até agora, no brasileiro, e esse que é o problema, né? Que estadual é uma coisa e chega no Campeonato Brasileiro é outra completamente diferente. No final do Campeonato Gaúcho, fazendo uma análise do Grêmio, olha, essa saudade aí do Renato, o torcedor do Grêmio não vai ter tanto assim, porque o Thiago Nunes tinha uma sequência muito boa, campeão gaúcho. E o São Paulo, a mesma coisa. Foi campeão paulista depois de um longo período, conseguiu bater aí o Palmeiras, Corinthians, o melhor time de São Paulo, com o Crespo, que chegou, técnico estrangeiro, fez o São Paulo jogar bem, chega no Brasileiro, está lá na zona de rebaixamento. Hoje, se acabasse hoje o campeonato, nós teríamos Grêmio e São Paulo rebaixados. Então, acho que não é tão dura essa sequência, ou ainda continua sendo desafios para o Inter? Não, eu acho que continua o desafio. A gente vê que está todo mundo mais ou menos nivelado nos chamados grandes times ali, estão surpreendendo negativamente. Talvez pela pandemia aí, essa loucura do calendário possa também ter uma influência disso aí. O Inter, na minha opinião, ele costuma jogar melhor contra times maiores. Geralmente, contra os menores, ele dá aquela relaxadinha e costuma perder pontos importantes. Mas os grandes times também jogam melhor contra o Inter. Então, na minha opinião, sim, será um desafio aí, uma sequência bem complicada. Eu imagino que contra o Corinthians... e o Corinthians não está bem? Não está. É um jogo para empatar. Está com cheiro de um empatezinho até. Eu optei contra o Palmeiras e se tivesse apostado dinheiro, teria ganhado. Apostei no 2-1 e acertei o palpite. Não sei, daqui a pouco... É que o jogar contra o Corinthians em Itaquera é complicado, né? Sim. Acho que um 0-0 para mim... Vou chutar. 0-0 com o Grêmio, o Inter e Corinthians... E 1-0 Grêmio e Atlético Goianiense. Eu aposto em 1-0 para o Corinthians e 1-1, 0-0 Grêmio e Atlético. Acho que empata o Grêmio. Acho que sim. Terrível. A torcida deu um ultimato. A direção deu um ultimato para o Thiago Nunes. E a torcida do Grêmio deu um ultimato para a direção. Ou ganha, ou se foi. Vamos fazer mais um protesto. Cai a casa, vão derrubar o CT, presidente Luiz Carvalho. Alan, para nós encerrar o nosso programa, o Ipiranga, para mais um jogo, fora de casa contra o Oeste. Tá bem o Ipiranga? Tá bem. Até me surpreende, porque perdeu ali umas peças importantes antes do início da Série C, com o campeonato andando, saiu mais, e ali me parece o pessoal está focado, está entendendo a ideia do Júnior Rocha, abraçou essa ideia e vem fazendo um campeonato muito bom. Contra o Oeste agora, eu vou palpitar também, 1-0 para o Ipiranga fora. Pode ser 1-0 para o Ipiranga, vou nessa também. É uma boa, o Ipiranga, olha, chama muita atenção mesmo. Se conseguiu vencer o Mirassol, por que não daqui a pouco vencer? Claro, com certeza. Em Barueri, não é? Alan, fico muito feliz pela tua participação e bom final de semana. Agradeço o convite, um abraço a todos. Um abraço para todo mundo, bom final de semana e vamos torcer por vitória do Ipiranga para seguir nesse rumo aí da classificação. Um abraço a todos. Tchau.